Bajare Bajare Amar Atinanda. Vamos continuar a leitura da aula que começamos ontem de Srilacharya Maharaj. Nós vamos repetir o início da aula, porque lemos bem pouquinho ontem dessa parte da aula. Então vamos repetir a parte de ontem e aí continuaremos a leitura do que não lemos. É importante lermos de novo para pegar o contexto da explicação de Srilacharya Maharaj. Então, o título da aula é Erradicação da Aversão. Da aversão ao quê? Aversão a Deus. Então, como que vamos tirar totalmente a aversão a Deus? Tem muitas pessoas que têm aversão a Deus. Essa aula foi dada no dia 18 de janeiro de 2020. É a parte 3 da aula, e ela foi dada em Bengali. Então, Srilacharya Maharaj, ele começa a falar aqui um verso que diz o seguinte: qualquer dia que haja serviço devocional em casa, eu vejo Goloka Vrindavana se manifestar lá. Essa é uma parte do livro de Srila Bhaktivinoda Thakur, escrito por ele, e chama-se Sharanagati. E aí, continuando, Srilacharya Maharaj fala, você canta esse Kirtan todos os dias do Ekadashi. Então, qual é esse Kirtan? Edina Grihe Bhajana Deki, Grihe Tegolokabaya. Todo Ekadashi a gente canta essa canção. Você canta, então, esse Kirtan todos os dias de Ekadashi. Alguém já abriu os nossos livros da Gaudiya, do livro de Kirtan? Disse Srilacharya Maharaj. Muitos de vocês não têm este livro. Compre-o na livraria aqui. Temos um pequeno livro de Kirtan por 20 rúpias. Porque muitos lutam para comprar os livros. Por que não compram livros? E os grandes custam 80 rúpias. Não adianta. Alguns não querem comprar o livro de 80 rúpias, mas tem livros de 20 rúpias, de Kirtan, são menores. Quando você vai ao mercado, disse Srilacharya Maharaj, você gasta 30 ou 40 rúpias em chá, desperdiçando o seu dinheiro, mas você não pode comprar um livro de Kirtan, um livro sagrado, uma escritura, por cerca de 50 ou 80 rúpias, que é o grande, ou 20 rúpias, que é o pequeno. Não gostamos de ler o que Shri Guru Vaishnavas dizem, o que vem de suas bocas sagradas, de lótus. Não gostamos de ouvir Harikatha, de ouvir e ler as conclusões das escrituras, como Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Bhagavata, o Śrīmad Bhagavata. Nós não gostamos de ouvir isso. Um outro verso diz assim, o Bhagavata diz que tudo o que está acontecendo neste mundo em nome da religião é uma trapaça completa. Isso está no Bhagavata. Várias religiões trapaceando com os devotos. Não gostamos de ler, não temos a energia, não temos entusiasmo ou ânsia pelo serviço devocional. Nós recebemos a iniciação e recebemos o santo nome de Krishna há muitos anos, mas a nossa prática espiritual ela está diminuindo gradualmente. Se está diminuindo a prática devocional, se você está diminuindo o seu entusiasmo pela vida devocional, você não está praticando corretamente. Algo errado, muito errado está acontecendo.
Porque a prática devocional, se ela é feita adequadamente, cada vez você vai ter mais vontade, cada vez você vai ter mais ânimo, mais entusiasmo, utsahá. Você vai aumentar o entusiasmo se você praticar corretamente. Se você não está praticando corretamente, ou você está estagnado, você tem a mesma vontade que você tinha 5, 10 anos atrás, ou pior ainda, se você tem menos vontade. Se você tem menos vontade hoje de servir Deus do que o ano passado, do que há 2 anos ou 3 anos atrás, tem algo muito errado na sua vida devocional. Ou você está ofendendo alguém, Vaishnavas, ofendendo o guru, ofendendo o local sagrado, ofendendo o serviço de alguém, criticando outros, vendo o problema do outro, fofocando, alguma coisa errada tem. Então, a vida devocional praticada corretamente, cada vez mais você vai ter entusiasmo, cada vez mais você vai querer ler a aula, cada vez mais você vai querer escutar Harikatha. Vai abandonando tudo que não é agradável para a devoção, tudo que não é favorável à devoção. Mas se você fizer errado, gradualmente vai diminuindo. Sempre pensamos em nossos corpos e nos preocupamos com eles. Quantos dias estarei vivo neste corpo? É a pergunta de Silachara Maharaj. E aqueles que não chegaram a esse caminho, eles estão apenas enganando o Senhor Supremo. Como assim? Disse Silachara Maharaj. Eles dizem, agora não é a hora. Eu não posso fazer o serviço agora. Quando eu ficar um pouco mais velho e casar todos os meus filhos, então eu praticarei a consciência de Krishna adequadamente. O problema é que, quando tivermos 60 anos, as suas mãos vão doer, as suas costas vão doer. Eles não terão nem forças para se mover, se quiserem se locomover de um lugar para o outro. Eles não vão ter forças nem para levantar quando fazem a reverência para o altar, para o outro devoto. Isso é a idade. Eles precisarão de alguém para ajudá-los. Quando você não tem saúde, você acha que gostaria de ouvir sobre o Senhor Supremo? Então, se você não fizer agora, que você ainda tem um pouco de saúde, que você é mais novo, quando ficar velho, você não vai servir Deus. Você acha que quando você está doente, você vai querer ouvir uma aula sobre o Senhor Supremo? Você vai querer ouvir Harikatha? Quando você estiver com dor no corpo, com uma doença, você não vai querer ouvir Harikatha. Então, você está enganando Deus e a si mesmo, na verdade, né? Quando você fala, não, quando eu estiver mais velho, agora eu não posso, agora eu tenho muita atividade, eu trabalho muito, eu trabalho até 8, 10 horas da noite, eu levanto de manhã e trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de servir Deus, eu não tenho tempo de ir ao templo. Você não tem tempo agora, e quando você ficar doente, ficar velho, você acha que você vai ter vontade de vir? Você pode até ter o tempo quando você ficar velho, mas também não vai ter tempo, porque você vai querer cuidar do seu neto. Você vai ter que ir no médico, você vai ter que ir fazer exame. Você estará sempre ocupado e nunca vai ter tempo e muito menos disposição. Porque a idade só tira a energia da pessoa. A idade, ela tira a energia, ela tira a vontade da pessoa fazer algo. Quem já está com mais de 50 anos, mais de 40, mais de 50, mais de 60 anos, sabe disso. A cabeça quer fazer. Você fala, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Você de manhã levanta e planeja. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E você vai ver que no final do dia, o corpo não conseguiu fazer. Você não tem mais energia. Da mesma forma para servir Deus. Se você não serve Deus agora, que você é mais novo, muito menos quando ficar idoso. Então, Silachara Maharaj fala, começa a fazer agora. Não espere para depois. Sirva agora, venha ao templo agora, participe dos programas agora.
E aí Silatchar Maharaj fala, diga-me, você gostaria de cantar o santo nome quando estiver doente e frágil? Nesse momento, você estará sempre pensando em seu passado, lembrando o que fez em sua vida durante todos esses anos. Você sentirá dor e você pensará, eu lutei tanto para cuidar do meu filho, mas ele nem está olhando para mim agora. Cuidei de meus netos e cuidei deles também, de todos, mas eles nem vêm me ver agora. Nossas vidas, elas passam enquanto nos preocupamos com todas essas coisas. Então é isso que acontece, você vai no asilo, teve uma época que nós íamos no asilo uma vez por mês, íamos lá cantar para os velhinhos, íamos lá levar praçada para os velhinhos, distribuir misericórdia para a alma deles. E a maioria estava lá sozinhos, a maioria lá, vestidos, arrumados, as mulheres maquiadas, esperando o filho, esperando a filha. E o filho e a filha não vão lá ver. A pessoa dedicou a vida inteira dela ao filho, à filha, aos netos. Ela trabalhou como um louco. A pessoa trabalhou como um louco a vida toda para poder dar algo para o filho, para a filha, para manter uma casa. E quando fica velho, colocam num asilo para se livrar da pessoa. Pagam o asilo e nem vão ver a pessoa. Passa às vezes anos e anos sem ver o pai e a mãe. Sem ir lá, nem no dia do pai, nem no dia das mães, nem no dia do aniversário. Então, é como se fosse algo descartável. Você usou a vida inteira o seu pai e sua mãe, o seu avô, sua avó, e no final você joga ele no asilo. E se mesmo que não tiver no asilo, tiver na sua casa, você nem dá bola para a pessoa, você nem conversa com a pessoa. A pessoa é um incômodo na sua vida. Então, você que dedica a vida inteira ao filho, à família, material, é isso que vai acontecer com você. Na melhor das hipóteses, você vai ser cuidado bem na sua casa, na casa do seu filho, de sua filha. Mas você não tem energia para servir Deus. Você está doente. Então, para que trabalhar a vida inteira em vão? É um verso que eu vou ler daqui a pouco aqui. Você trabalhou a vida inteira em vão e à noite você perdeu dormindo para recuperar. Você viveu 50, 60, 80, 100 anos em vão. Se você não servir Deus, você viveu em vão. Nada você vai levar, somente a mágoa. O que você vai levar da vida? Nada. Você alma, vai levar o quê? Os inimigos. Quem são os inimigos nossos? A mente que tem a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a ilusão e o ego. É isso que nós vamos levar conosco. Se você não servir Deus. Se você servir Deus, você leva a fortuna espiritual, sukriti. Não fortuna material, mas a fortuna espiritual. E você vai com menos desses inimigos. Você vai para a próxima vida com menos luxúria, com menos inveja, com menos cobiça, com menos ilusão, com menos ego. Os inimigos vão diminuindo conforme o serviço a Deus é feito corretamente. Então, Silatchar Maharaj está explicando para nós, largue essa concepção material. Você trabalha 10, 12, 14 horas por dia, para quê? Para quê? É inútil. Ah, mas eu tenho que pagar minhas contas. Sim, todo mundo tem que pagar as suas contas. Mas Silatchar Maharaj já falou, vida simples. Você não precisa comer coisas sofisticadas. Arroz, dal, legumes. Não precisa comer coisas sofisticadas. Você não precisa usar roupas sofisticadas, roupas caras. Você não precisa ter uma vida opulenta. Você precisa, sim, ter uma vida para
servir Deus. Então, todo esse luxo que você quer ter, todo esse conforto que nós queremos ter, por isso que temos que trabalhar muito, para manter tudo isso. Mas se você tem uma vida simples, você não precisa de todo esse dinheiro. Se você não janta, não almoça fora, você não precisa de todo esse dinheiro. Tenha uma vida simples. Cozinhe na sua casa, ofereça para Deus, honre a praçada. Trabalhe o necessário para viver simples. Você não precisa ter um carro para mostrar para o vizinho, para alguém. Você não precisa ter um carro novo, você não precisa ter um carro sofisticado. Você não precisa de nada, na verdade. Você precisa somente comer, ter uma habitação e servir Deus. É isso que você precisa na sua vida. Aí, continuando aqui, Silat Maharaj falou outro verso. Os meus dias, aqui que é o verso que eu estava falando. Os meus dias passam em trabalho inútil e as noites são desperdiçadas em sono, dormindo. Nunca me ocorre que existe a morte está sentada, esperando bem ao meu lado. Isso está escrito no Sri Kalyan Kalpataru de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então a morte está sentada ao nosso lado, nos aguardando. E você trabalha inutilmente, somente para pagar contas e ter algum conforto. É por isso que a maioria trabalha. Para pagar contas e contas e contas e ter algum conforto. Ter um celular novo, ter isso, ter aquilo, mas nada é necessário. Você não precisa ter um celular novo. Você não precisa comprar uma TV de 80 polegadas. Você não precisa ter um carro, o último modelo, um carro mais sofisticado que tem para mostrar para ninguém. Você não precisa ter uma casa luxuosa, móveis luxuosos, roupas luxuosas, nem comer uma comida sofisticada. Deus não precisa, Deus falou, Mahaprabhu falou, cozinhe para mim o que você tem no seu quintal. Claro, ele falou na época para as pessoas que tinham lá agricultura, né, na Índia. Cozinhe coisas simples, eu aceito. Arroz, dal, verduras, legumes, pronto, nada mais. Nada mais. E aí você não precisa trabalhar como um escravo para ter o conforto. Então, continuando aqui, Silat Maharaj fala, nunca pensamos que a morte chegou perto de nós. Nós nunca podemos entender isso. É por isso que nós devemos nos associar aos santos, aos sadhus. Primeiro, rendição, Sharanagati. A Sharanagati, a rendição, deve vir para nós. A vida espiritual não pode começar sem entrega. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele disse que se uma alma rendida comete alguma ofensa, o Senhor a remove pessoalmente. Uma alma rendida, uma alma totalmente entregue a Deus, se ele cometer uma ofensa, se a alma cometer alguma ofensa, Deus remove a ofensa. Mas nós não somos almas rendidas. Nós somos rendidos ao mundo material, a Maya, não rendidos a Deus. Nós somos rendidos à Maya. Porque existem duas coisas na vida devocional. Ou você serve Deus, ou você serve Maya. Não existe a terceira opção. Quando você não está fazendo serviço a Deus, você está fazendo serviço à Maya, à ilusão. E nós temos que nos render ao Guru genuíno. O serviço devocional, a vida devocional, a vida espiritual começa com a rendição. Com a entrega. E vai, claro, progressivamente chegando até chegar à entrega total, Sharanagati.
A entrega total ao guru, a entrega total a Deus. Temos um outro verso aqui que diz o seguinte. É a canção que cantamos agora há pouco, né? Invocação especial da Sharanagati. Danya Atmani Vedana. Gopitre Varana. Avasya Raksibe Krishna. Visvasa Palana. São os membros da rendição. Quais são eles? A humildade. A humildade é um membro da rendição. Quem não é humilde não pode ser rendido. O outro membro, autossubmissão, aceitar o Senhor como o seu mantenedor. Então, a autossubmissão, nós temos que ser submissos ao guru genuíno, claro, não ao guru falso. Ser submissos a um guru genuíno, a Deus. Nós temos que saber que eles são superiores. Nós temos que nos submeter a tudo que eles falam. O que Deus falou, o que o guru genuíno fala. Aceitar o Senhor como o seu mantenedor. É Deus que nos mantém, não somos nós. Nós achamos que nós fazemos tudo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz nada. Deus mantém tudo, Deus mantém o universo. Deus mantém a ordem no universo. O Senhor Vishnu, ele mantém a ordem no universo, não somos nós. Nós não temos nenhum controle sobre ninguém, sobre a natureza, sobre nada. Nós achamos que podemos controlar, mas nós não controlamos nada. O que faz a gente achar que nós controlamos algo é o nosso ego, o nosso falso ego. Nós não controlamos a Amazônia, que nem alguns pensam. Nós não controlamos o aquecimento global. Nós não controlamos nada. Nós não conseguimos controlar nem o que falamos e nem o que comemos. Nós temos os 6 impulsos e nós não controlamos os 6 impulsos. Somente um devoto puro, somente um guru genuíno, um Vaishnava puro, um acharya genuíno, ele controla os impulsos. Nós não controlamos nem os nossos impulsos. E quais são esses impulsos? É importante nós sabermos isso. Os 6 impulsos que nós não controlamos, quais são? O primeiro, não controlamos o impulso de falar dos outros, falar notícias mundanas, falar coisas mundanas, fofocar. Nós não controlamos esse impulso. O segundo impulso que nós não controlamos nossa mente. A mente pensa o dia inteiro. Nós não temos controle sobre a mente. Nós não controlamos a nossa ira, a nosso nervoso. Nós não controlamos isso. Não controlamos o paladar. Só queremos comer coisas gostosas. Não importa se é praçada. É praçada, mas eu gosto de comer coisas gostosas, quentinhas. Então não vou honrar praçada, eu vou comer comida. Eu vou comer boga, porque é mais gostoso. Nós não controlamos o paladar. Nós não controlamos a quantidade que nós comemos. Comemos sempre a mais do que o necessário. Por isso a população mundial está gorda, porque não consegue controlar o que come. A pessoa que está gorda, que está acima do peso, é porque ela come mais do que ela gasta. Então nós não conseguimos controlar o que comemos. Nós não conseguimos controlar os genitais. São 6 impulsos que nós temos. Então, um devoto puro, como que você sabe se o devoto é puro ou não? Se é um guru genuíno ou não? Um guru genuíno, um acharya genuíno, ele controla esses 6 impulsos. Nós não controlamos. Então, como é que nós queremos controlar o universo? Como é que nós queremos controlar algo se não controlamos nem esses 6 impulsos? Essa é a nossa realidade. Srila Bhaktivinoda Thakura fala, nós somos pessoas más. Nós somos pessoas más. É mal com U, não é mal com L. É mal com U. Nós somos pessoas, não somos piedosos, nós somos maus. Nós não temos boas qualificações. Essa é a realidade.
A maioria das pessoas fala, porque eu trabalho numa ONG, cuidando dos animais, cuidando disso, cuidando do cachorro, do gato, animais domésticos. Sim, isso é muito bom. Mas a pessoa que faz isso, a maioria pelo menos, ela tem um prato, no prato dela, do almoço, da janta, tem um bife de um boi, de um porco, de um peixe. Ela come frango, ela come carne. Então ela cuida só dos animais domésticos, e os animais que sofrem, que são mortos, não é só sofrimento, é a morte. Para quê? Para você comer, para você desfrutar do paladar, que é o primeiro impulso que eu falei, o segundo impulso, na verdade, né? Desfrutar do paladar. Então, isso é hipocrisia. Você cuida de uma ONG para salvar os animais domésticos, e a vaca, e o porco, e a galinha, e o peixe. Ninguém se preocupa com eles. Não há diferença entre um e outro. Muito pelo contrário, a vaca é muito mais elevada do que qualquer um desses outros animais. A alma que está numa vaca, ela é mais elevada do que a alma que está no cachorro, do que está normalmente. Claro, tem exceções, mas normalmente é mais elevada do que todos. Por quê? Porque Deus é pastor de vacas. Krishna é pastor de vacas. Então você não se preocupa com a morte da vaca, mas se preocupa com o animalzinho que está na rua, solto. Isso é hipocrisia. Então nós somos maus, como disse lá Bhaktivinoda Thakura. O santo falou, nós somos maus. Nós gostamos, lemos isso aí, nós lemos isso aí anteontem à noite, a aula, um verso falando, nós gostamos nós ficamos felizes quando o outro está triste, e nós ficamos tristes quando o outro está feliz. Quem falou isso? Não fui eu, não foi Silachar Maharaj, foi um santo, foi Srila Bhaktivinoda Thakura que escreveu isso. Nós temos que compreender isso. E como sair de toda essa maldade? Como sair desse estado que nós estamos agora? Servindo da forma correta. Servindo através da orientação do Guru. Então, voltando aqui no verso, né? Nunca ocorre que a morte está sentada ao nosso lado, esperando o momento. Esperando o momento. Nós não sabemos quando virá o abandono desse corpo. Silachar Maharaj falou, as pessoas comemoram mais um ano, né? Ah, parabéns, você fez mais um ano de vida. Não, você tem um ano a menos. Cada ano que passa é um ano a menos na nossa vida, nesse corpo. Cada dia que passa é um dia a menos. Nós já temos o prazo de validade. Nós não sabemos, mas já tem uma etiqueta em nós, prazo de validade. Vai expirar tal dia, tal ano. Já temos isso. Então, cada dia que passa é um dia menos. Cada dia que passa que você não serve Deus, é um dia menos que você teve a chance de servir Deus. Então, nós temos que nos conscientizar disso. Continuando aqui a leitura. A vida espiritual não pode começar sem entrega. Temos que ter a rendição. Então eu falei agora há pouco, os membros da rendição, né? Vamos recapitulá-los quais são. É a humildade é um extremamente importante. A autossubmissão, o outro também, todos eles são muito importantes. A autossubmissão, aceitar que o Senhor Supremo, Ele é o mantenedor da nossa vida. Temos que ter a fé que Krishna certamente nos protegerá. Aceitar o favorável à devoção, rejeitar o desfavorável à devoção. Tudo que é desfavorável nós temos que rejeitar. Tudo que é favorável temos que aceitar. E quando é dito aqui que Krishna nos protegerá, não é proteger quanto a algo material. Ah, eu vou sofrer um acidente
e Krishna não vai deixar esse acidente ocorrer. Vai, é o seu karma. Se você sofrer um acidente, se você tiver algum problema material, é o seu karma. A proteção que Krishna dará não é em relação a isso. A proteção que Krishna dará é que ele vai tirar todo o seu pecado se você se render a ele. Ele vai te proteger para você continuar no processo devocional se você se render a ele. É essa a proteção. E esse verso aqui está em Sharanagati, né? O livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. A vida espiritual significa servir o objeto de seu serviço. Servir o objeto. Quem é o objeto? É o Guru, é Deus. O objeto do seu serviço. Agradar, fazer feliz o objeto do seu serviço. Nós temos que fazer feliz o nosso Guru, Deus. E como que nós vamos fazer Deus feliz? Como que nós vamos fazer o Guru feliz? Servindo eles, fazendo os processos de Sharanagati, a entrega total. A única coisa que Deus não tem nossa é o amor puro. Deus não tem o nosso amor puro. Nenhum de nós aqui no mundo material ama a Deus puramente. Quando você amar a Deus puramente, Ele te tira desse mundo material, te leva para viver com Ele. No Paravioma, em Vaikunta, no mundo transcendental. Ninguém aqui ama a Deus puramente. Com exceção daqueles devotos, os gurus genuínos, que vêm do mundo transcendental. Mas eles são Nitya Diva, almas eternas associadas de Deus. Nós não somos. Nós viemos aqui no mundo material cumprir karma. Então, voltando aqui, a vida espiritual significa servir o objeto, servir Deus, servir o Guru. Agradar, fazer feliz o objeto. Agradar o Guru, agradar Deus. Em outras palavras, consciência de Krishna significa agradar o nosso Guru, os Vaishnavas e o Senhor Supremo. Isso é consciência de Krishna, agradá-los. E você vai agradar o Vaishnava, o Guru, o Senhor Supremo como? Praticando corretamente. O Guru vai ficar feliz com você quando você pratica corretamente. Silachara Maharaj, quando ele fazia a live conosco pelo Zoom todo domingo, durante 1 ano e meio, até ele abandonar o corpo, ele fez, desde o começo da pandemia até o final de sua vida nesse corpo material que ele tinha aqui, no dia 10 de maio, que ele abandonou o corpo do ano passado, ele dava aula pelo Zoom. E ele ficava feliz quando via algum devoto, ele sabia que algum devoto estava pregando todo dia. Ele ficava feliz de ver os devotos distribuindo panfletos na rua, distribuindo a consciência de Krishna para todos. Ele ficava feliz quando via que os devotos sabiam cantar as canções. Por quê? Porque o devoto que sabe cantar é aquele que canta todo dia praticamente. Então ele sabe cantar. Aquele que nunca canta, é claro que ele não sabe cantar a canção. Ele não sabe nem a melodia da canção. Ele não sabe nem pronunciar as palavras que estão na canção. Por quê? Porque ele não canta. E Silachara Maharaj falou, nós temos que cantar de manhã à noite, todo dia. 5 canções de manhã, 5 canções à noite. Mas quem faz isso? Pouquíssimos devotos. Então, você quer ver o Guru feliz? Você quer ver Krishna feliz? Siga a orientação deles corretamente. Você tem que fazer o que ele orienta. Aí vai deixar ele feliz. Senão, você não vai deixar ele feliz. O Guru não vai ficar feliz se você comprar uma casa na praia. Como a sua família fica? A sua mãe, o seu pai, enfim, seu filho, sua mulher, seu marido. Se você comprar uma casa na praia, todo mundo vai ficar feliz. Nossa, vamos lá tomar sol, vamos pegar onda, vamos lá, todo fim de semana nós vamos para lá. O Guru vai ficar feliz se você estiver lá assistindo a aula, se você estiver pregando na rua no fim de semana. Aí vai deixar o Guru feliz e Krishna feliz. O Guru não vai ficar feliz se você comprar um carro novo para sair por aí mostrando para o outro. Ele vai ficar feliz se você usar qualquer carro para
distribuir a consciência de Krishna. Então temos que deixar o Guru feliz, os Vaishnavas felizes e o Senhor Supremo feliz. Consequentemente, o Senhor Supremo ficará feliz se você estiver deixando os Vaishnavas felizes e o Guru feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode escrever aqui nos comentários do Facebook. Deixa eu ver se alguém comentou algo. Ninguém comentou nada, somente Dandavati Pranam, um reverenciando o outro. Então vamos continuar a leitura, ainda temos bastante tempo para ler. Só vou procurar aqui onde está a aula para podermos ler aqui. Só um minutinho. Então, a aula que acabamos de ler é erradicação da aversão. Eliminar a aversão que temos pelo serviço devocional, pelo Senhor Supremo. Agora, a aula que vamos ler agora o título é o seguinte: Sintomas da prática espiritual. Aquele que pratica a vida espiritual corretamente, ele vai ter sintomas. Então vamos começar aqui a leitura. Essa aula, ela foi dada no dia 18 de janeiro de 2020. É a parte 4, é a continuidade da aula anterior, que estávamos lendo agora. Então, Silachar Maharaj, ele fala para os devotos que estavam assistindo a aula, ele deu essa aula lá em Ulubéria, para os devotos bengalis. Ele fala, por favor, avance, avance. Avance, Rama Prabhu. Rama Prabhu é um devoto. O líder sênior do grupo de Ulubéria. E aí Silachar Maharaj fala assim, para o líder, né? O Rama Prabhu é o líder do local. Ele fala assim, ao devoto sênior, ele fala para o grupo todo. Você vê, ele fala, vocês veem, está chegando o seu Nati Mandir, já está cheio. Então, o devoto Rama Prabhu, ele que coordena o local, e o Nati Mandir é aqui o salão, em frente ao altar, estava cheio. Silachar Maharaj falou, vocês veem, o Nati Mandir está cheio. E ele fala novamente, né? Foi falado sobre os membros da rendição.
E ele fala, eu acredito em meu Gurudeva e acredito em meu Gurudeva mais do que acredito no Senhor. Todo mundo diz que o sol nasce no leste, mas se Gurudeva me disser que o sol nasce no oeste, eu tenho que acreditar, eu acreditarei. Sim, o sol nasce no oeste. É muito importante ter este tipo de fé. É necessário sempre ter uma devoção sincera e determinada a Gurudeva. Você pode se lembrar de Srila Raghunatha Das Goswami. Ele ficou na margem do Sri Radhakunda e quando um Vrajabasi lhe trouxe um pouco de leitelho. Leitelho é um derivado do leite. Srila Raghunatha Das Goswami o jogou fora, porque tinha vindo de um lugar que é contra Shrimati Radharani. Então, essa história é muito conhecida. Raghunatha Das Goswami, o devoto passou e deu para ele esse leitelho, esse derivado de leite, tipo um iogurte. E o prato, a vasilha que estava esse alimento, veio do local de Chandravali, que é opositora de Shrimati Radharani. E quando Raghunatha Das Goswami ele percebeu, ele falou, da onde você tirou esse prato, esse recipiente? E o devoto falou, eu estava passando lá por tal local e eu peguei, é o local de Chandravali. E imediatamente Raghunatha Das Goswami jogou longe, porque é opositora de Shrimati Radharani. Nós somos servos de Shrimati Radharani. Nós somos a linha de Shrimati Radharani. Nós somos a Rupa Nuga Sampradaya. Então, Rupa Goswami, ele é servo de Lalita Devi, que é serva de Shrimati Radharani. Da mesma forma, nós somos o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, fundada por Srila Siddhar Maharaj. Nós não devemos escutar a aula de mais ninguém, de outra missão. A única exceção é ler os livros que foram escritos por A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ou ler os comentários, ou a tradução que Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada fez. Somente isso, de mais ninguém. Não devemos ir a outros templos, não devemos ir a outras missões, Gaudias Vaishnavas, e muito menos em outras filosofias. Isso não é castidade. Nós temos que ter castidade ao Guru. Srila Siddhar Maharaj, ele falou palavras fortes quando devotos perguntaram para ele sobre ir em outras missões, sobre ir em outros locais. Ele falou, se você for em outras missões, servir outro Guru, se você for em outras missões, escutar Harikatha, se você for em outras filosofias, isso é prostituição. São palavras fortes? Sim, são palavras fortes, mas é o que Srila Siddhar Maharaj falou. É prostituição, é como a mulher que ela tem a casa dela, ela tem o marido, ela tem os filhos, ela serve o marido, ela serve os filhos, mas depois ela sai para servir outro homem. Isso é prostituição. Você serve o teu Guru, mas de vez em quando você vai em outra missão. Você serve o Guru, mas de vez em quando você assiste aula de outro local. Você vai ter contato, vai fazer perguntas para outro discípulo de outra missão. Isso é prostituição. Nós temos que concentrar na nossa missão, nos nossos Gurus. No Guru Varga, nós temos que ter fé neles. Não ler nada de mais ninguém. Como eu já falei, com exceção de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Não ficar com contato, não ficar perguntando, não ficar com amizade com pessoas de outra missão. Nós temos que ter, principalmente, com aqueles que são ofensores a Srila Siddhar Maharaj.
E tem algumas outras missões que são ofensoras a Srila Siddhar Maharaj. Então nós temos que concentrar na nossa missão. Não somos sectários. Você pode ter, enfim, conviver com alguém de outra missão, mas não escutar aulas, não ter o conceito, não escutar o conceito, porque o conceito é diferente. Srila Siddhar Maharaj tem um conceito da vida espiritual, ele tem um conceito da consciência de Krishna, das escrituras, totalmente diferente de qualquer um. Srila Siddhar Maharaj, ele foi nomeado por Srila Bhaktisiddhanta como guardião da devoção, Srila Bhakti Rakaki, o nome dele diz tudo. Ele é o guardião da devoção. Então nós temos que concentrar no que ele falou. E Srila Govinda Maharaj falou o que Srila Siddhar Maharaj falou. E Srila Acharya Maharaj falou o que os dois falaram, os antecessores falaram. E agora, Srila Tilaka Nrisimha Maharaj, ele está falando exatamente o que os antecessores falaram. Vai confundir nossa cabeça, vai nos confundir, nós somos muito frágeis espiritualmente para ficar escutando Harikatha, escutar falar de Deus de outras missões. Nós não sabemos separar. Nós temos que concentrar na nossa missão, ler os livros da nossa missão. Nós temos tudo. Os gurus da nossa missão deram tudo para nós. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Nós temos tudo aqui. É a nossa mente que é muito perversa. Então nós achamos que temos que ler tudo, que temos que ficar olhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Concentre nos gurus aqui ao lado. O que eles falaram é o suficiente para nos levar para Goloka Vrindavana, para o lugar mais elevado do mundo transcendental. É só seguir o que eles falaram. Não precisamos ler o Srimad Bhagavatam, mesmo porque eles falam que não é para ler o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é para ser escutado, ouvido de um devoto puro, ouvido de alguém que está em Sharanagati. Não é ouvir da boca de ninguém. Ouvir da boca de alguém que está em Sharanagati. Shravan Bhagavata é escutar o Bhagavatam, mas escutar o Bhagavatam de uma autoridade, de alguém que é um devoto puro, que está livre dos impulsos que eu falei agora há pouco. A nossa mente quer ler tudo, a nossa mente quer fazer tudo, mas não é para... Nós temos que seguir o Guru e não a nossa mente. Enquanto nós estivermos seguindo nossa mente, nós estaremos afundados no oceano de Maya. Toda vez que você faz algo que a sua mente que falou para você fazer, você está servindo Maya, a ilusão. Toda vez que você faz algo que o Guru falou, o Guru genuíno falou, que eles aqui ao meu lado falaram, você está servindo Krishna. Vamos ver se alguém fez algum comentário até agora. Até aquela hora que eu olhei, ninguém tinha feito nenhum comentário sobre a aula ou alguma pergunta. Não, ninguém fez nenhum comentário até agora sobre isso, sobre a vida devocional. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje à noite, eu já falei, hoje é sábado, né? Então, à noite o programa começa às 18 horas. É uma hora mais cedo. Hoje e amanhã, domingo, o programa começa às 18 horas. Vamos continuar a leitura dessa aula que paramos agora. E assim vamos lendo as aulas de Srila Acharya Maharaj. Dentro em breve, vamos começar a leitura do livro Service Life, a vida do serviço devocional. Não temos esse livro ainda publicado em português, mas temos traduzido, revisado pela devota Radhika Didi. A Radhika Devidasi, ela pegou esse livro em inglês, ela traduziu, ela editou, ela fez, está pronto esse livro, tem somente que passar por mais uma revisão final e publicar ele. Ainda não publicamos ele fisicamente. E vamos começar a lê-lo dentro em breve, talvez a semana que vem, ou no máximo na outra semana, vamos começar a ler ele, porque é um livro muito bom, explica muitas coisas. Srila Govinda Maharaj leu ele e aprovou. Então nós temos que ler esse livro também. Vamos cantar agora então Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem está conosco
e encerrar a transmissão. Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Gosai Gauri Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jahote Vinana Shavishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Gosai Jaguni Charada Asvar Padarinu Pura Panchada Ade Charana Shepi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame Mare Adila Jai Gosai Jobe Brache Koilo Baso Jai Gosai Jabe Bhaje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Guru Vaishnava Pade Majai Ama Vaishnava Pada Padma Puriyasha Guru Vaishnava Pade Puriyasha Sankirtan Kohe Narottama Dasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Nam Sankirtan Kohe Adama Dasha Nam Sankirtan Kohe Adama Dasha Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna
Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Nós temos hoje conosco aqui a Priya Dashini Devidasi, assistindo conosco. Muito bom ter você aqui novamente conosco. A Elisângela Nunes também está frequentemente conosco aqui assistindo. O Vijaya Aksha Prabhu também aqui conosco. A Priya Dashini fez um comentário aqui, fala que é muito bom escutar, né, a leitura aqui. Sim, escutar a Harikatha de Silachara Maharaj, é muito importante, né? Muito bom mesmo. Nós estamos aqui lendo as aulas dele, como eu falei, vamos ler outros livros da missão, e é muito importante mesmo a gente escutar um devoto puro falando como Silachara Maharaj. Muito importante. Então, nós lemos o que ele falou, foi transcrito e agora estamos lendo. É muito importante mesmo, muito bom. E a pregação, na verdade, que eu estou lendo aqui, a gente prega para quem está escutando e para mim mesmo, né? Quando eu leio não só para vocês, mas eu leio para mim mesmo. Então, é muito bom mesmo escutar a aula de um devoto puro como Silachara Maharaj. Sem dúvida alguma. Deixe-me ver quem está mais conosco aqui. Ishan Krishna Prabhu também assistindo aqui conosco hoje a transmissão. Temos aqui o Pablo Reis também conosco. E que aparece para mim aqui que estão assistindo são esses. Eu agradeço a presença de todos. O Sadhu Sangha, importante associação com devotos. Quem busca o mesmo caminho, quem está buscando Deus tem que andar com quem busca Deus. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam, e à noite nos veremos às 18 horas, quem puder assistir e quiser, estaremos aqui. Um bom dia, Dandavat Pranam.